Banco do Brasil vai se manter como o banco que mais paga dividendo dentre os bancões? Vamos olhar então o quarto trimestre e qual que vai ser a capacidade do banco de pagar seus dividendos e crescer em 2024. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, já aproveita, se você estiver chegando agora, não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta de ações. E se você já conhece a gente aqui, não esquece também de deixar o like, porque ajuda muito. Vamos lá então, vamos entender um pouquinho o que aconteceu com o Banco do Brasil. Inclusive, depois que o Banco do Brasil divulgou o resultado, as ações tiveram ali uma queda. Para quem não viu, eu até fiz uma live, eu sempre faço live de quinta-feira, né, pessoal? E eu fiz a live na semana passada, fazendo um react, olhando assim ao vivo o resultado do Banco do Brasil. E na hora que eu peguei, eu já falei pro pessoal, olha, à primeira vista parece ter sido muito bom, mas se destrincha um pouquinho, você vê que o resultado não foi tão bom assim. Bom, e aí agora a gente já teve também o call de resultado, então eu até posso falar um pouquinho mais do que na última live, né? Porque ali a gente ainda tinha acabado de sair o resultado, então a gente nem deu para escutar o que o pessoal do Banco do Brasil tinha comentado. Vamos lá, o que aconteceu, né? O lucro líquido, poxa, 9,4 bi, baita lucro, crescimento de 7,5% contra o terceiro trimestre, quase 5% contra o ano anterior. Então, o lucro líquido, quando a gente olha ali, foi bonito. Isso aí não tem como negar. Porém, quando a gente dá uma destrinchada, primeiro assim, margem financeira bruta. O que é essa margem financeira? Sempre que a gente fala de balanço de banco é sempre um pouquinho mais complicado, tá? Mas a margem financeira é o resultado do que o banco teve de empréstimo e custo de captação. Então imagina assim, o banco funciona sempre assim. Ele capta R$100 pagando, sei lá, 10%, empresta R$100 a 20%. Então ele tem esse spread. A margem financeira ela vai capturar como se fosse assim, a receita do banco, considerando já ali líquido, né, dos custos que o banco teve de captação, ok? Não só com os clientes, mas também nas operações que a gente chama de margem financeira com o mercado, e é importante vocês entenderem isso, porque logo mais a gente vai ver que o grande ponto ali, não negativo, mas o que eu acho que trouxe ali um pouco de dúvida, foi justamente a margem com o mercado, tá? Então assim, quando você olha a margem financeira bruta, bonita, cresceu pra caramba, poxa, saiu de 23,7 no terceiro tri para 25,7, 2 bi a mais ali de margem financeira bruta, porém, a PCLD, e o que é isso? É a provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou seja, é o que o banco está provisionando por perdas esperadas de calote. De maneira bem simples é isso. Então, se a gente for ver aqui, a PCLD teve uma alta considerável, saiu de 7,5 para quase 10 bilhões. Esse, de fato, foi o ponto mais negativo aqui no resultado do Banco do Brasil. E aí, quando a gente olha a margem financeira líquida, e líquida do quê? Líquida do PCLD. A gente teve uma pequena queda em relação ao terceiro trimestre, mas ok, não foi nada absurdo. Bom, aí, o que eu quero que vocês notem, pessoal, poxa, mas como é que pode a margem financeira líquida ter caído e ainda assim o banco teve um lucro líquido maior? Um outro ponto negativo foi a questão de imposto. Então, a alíquota efetiva do banco nesse trimestre foi menor do que foi no terceiro trimestre, então isso acabou impactando, deu um pontinho positivo ali na última linha. Então, de maneira geral, a margem financeira, a gente vai ver, foi atipicamente alta, a PCLD foi mais alta do que o mercado esperava. Então, esses acho que foram os dois principais pontos negativos no resultado do Banco do Brasil. Tá? Margem financeira com o mercado, ou seja, uma coisa um pouco não recorrente em termos de receita. Se vocês notarem, o banco vinha ali na casa ali de 2,8, 3 bi de margem com o mercado, de repente 5,6, uma pancada para cima. O que aconteceu foi operações com o Banco Patagônia, o banco que eles têm na Argentina, e que por conta da eleição na Argentina, parece que o banco eles tinha alguns títulos atrelados ao dólar, veio uma maxi desvalorização com a entrada do Javier Milei, isso acabou sendo positivo para algumas operações que a tesouraria do Banco Patagônia tinha. É uma coisa não recorrente, isso não vai acontecer de novo, e aí acabou puxando a margem financeira com o mercado para cima. Não fosse isso daqui, o lucro do banco teria sido ali entre 10% a 15% menor. Então, é um ponto ali para mim que, vamos dizer assim, negativo, ok? Bom, além disso, o banco também divulgou as suas projeções, o seu guidance para 2024, tá? Então, assim, eu achei o guidance bem em linha com o que eles já vinham entregando em 2023. Eu acho que o ponto mais positivo aqui, eu diria, é com relação à PCLD. Então, me parece que o banco acredita que a PCLD, esse quarto trimestre, em termos de provisão para crédito duvidoso, foi atípico. Essa, para mim, é a visão, e até que escutando o call, que o pessoal do Banco do Brasil passou, tá? Assim, com base nessas projeções corporativas, o que a gente está falando? A gente está falando de
O banco se colocou ali com uma meta de entregar um lucro de 37 a 40. Vamos pegar um meio do guidance, 38,5 bi, ok? Market cap do banco, 165 bi. Se a gente aplicar, então, esse lucro médio, a gente está falando de um preço sobre lucro de 4,3 vezes. O banco também colocou que eles querem um payout, ou seja, um percentual que eles vão pagar de lucro em forma de dividendo de 45%, elevando de 40% para 45%, que significaria um dividend yield na casa ali dos 10,5%, tá? Pessoal, sendo bem honesto, assim, se o banco conseguir manter esse nível de rentabilidade, eu acho que é uma ação que a gente está falando de o que a gente chama de um earnings yield de algo como 22%, 23%, tá? Em linha com o ROI, mais ou menos, que o banco tem entregue. Bom, falando dessa forma, se você falar que desses 22%, 23%, 4%, 5% é inflação, a gente está falando de algo como 17%, 18% de retorno real que você teria ali com essas ações, de novo, considerando que o banco não perca a sua rentabilidade, tá? Sendo que parte dessa rentabilidade ele já te devolve em forma de dividendo. Então, ele vai lá, consegue ter um earnings yield de 22%, 23%, quase metade ele reinveste e a outra metade ele te paga em forma de dividendo. Então, assim, olhando por esse lado, ainda é um banco barato? Ainda é um banco barato na minha visão. Claro, você tem que considerar que é uma estatal, é um banco estatal, é um banco que ele pode sofrer influência, então, de governo, ok? E é claro também que a gente nunca sabe como é que vai ser esse mundo novo de bancos digitais, se vai sofrer um pouco mais de concorrência ou não. Até o momento, eu acho que o Banco do Brasil tem navegado super bem, se posicionou muito bem também no agronegócio, tem se colocado bem também no segmento público. Isso eu acho que, inclusive, foram alguns motivos que fez com que ele tivesse uma outperformance em relação aos outros bancões. E, pessoal, antes que eu me esqueça, se você gosta de ações, então não perca do dia 20 ao dia 25 de fevereiro, a gente vai fazer a Semana Small Caps, uma semana de aulas gratuitas aqui comigo, que eu vou falar um pouquinho sobre como eu gosto de analisar small caps, como é que eu estou vendo o momento atual dessa classe de ativos, o que a gente... vou falar um pouquinho sobre como eu começo analisando, vou pegar um caso aqui que eu analisei uma small cap e, por fim, uma das small caps que eu tenho na minha carteira que eu acho muito interessante, vamos dar uma destrinchada. Então não perca dia 20 a 25 de fevereiro, na descrição você pode se inscrever aqui para participar, então, de novo, eu acho que vai valer super a pena. E vamos lá então, pessoal, olhando aqui para o nosso Banco do Brasil, eu acho que o grande ponto que o mercado vai continuar olhando é a questão da inadimplência acima de 90 dias. Se a gente for olhar aqui, pessoal, olha só, a inadimplência 90 dias do Banco do Brasil continuou subindo, enquanto que a do Sistema Financeiro Nacional, ela estabilizou ali em junho de 23, ela atingiu o seu pico e começou a cair. A do Banco do Brasil está abaixo do Sistema Financeiro, porém, ainda não se estabilizou. Eu acho que esse daqui foi um dos pontos que, para mim, e acho que para o mercado também, é um ponto de atenção. E quando a gente olha, então, para o spread ajustado ao risco, e o que é isso? Como eu comentei, né, o spread é aquela diferença entre o custo de captação e o quanto o banco empresta, e quando você ajusta pelo risco, você retira o que você teve que pagar de inadimplência, né? Perdão. Você teve que provisionar para inadimplência. Se vocês notarem, a gente teve ali uma queda considerável no quarto trimestre do spread com clientes ajustado pelo risco. Eu acho que um ponto que até escutando o call de resultado do Banco do Brasil, eles falaram que eles buscaram se antecipar também com algumas linhas com empresas e agro. Eu não sei se o banco não aproveitou que no quarto trimestre de 23 eles tiveram esse benefício do Banco Patagônia. Então, bancos no geral, pessoal, eles conseguem ter uma certa flexibilidade de aumentar um pouco mais a provisão, assim, a depender do que eles estão enxergando, eles podem aumentar um pouco de provisão até para já se adiantar. Então, pode ter acontecido ele olhar e falar assim, poxa, se eu entregar com esse lucro do Banco Patagônia, que foi um lucro extraordinário, meu ROI vai lá para cima. Vou aproveitar, vou aumentar um pouco a minha PDD aqui e já vou deixar um pouquinho mais provisionado para os próximos trimestres e aí eu estabilizo o meu lucro. Porque senão, eu vou vir com um lucro muito forte no quarto trimestre e depois eu vou vir com um lucro mais para baixo. Pode ser que eles tenham feito isso, não tenho certeza, mas de fato eles falaram que buscaram se antecipar e aumentar um pouco a provisão para grandes empresas e agro, tá? Então, se vocês olharem aqui, olha só, eles até colocaram como é que está sendo a inadimplência acima de 90 dias por segmento. Então, se vocês notarem, a carteira de pessoa física vem caindo o seu nível de inadimplência, o que acelerou mais forte foi o segmento de PJ. Lembrando também que aqui, ó, não dá para comparar lá com o ano passado, que estava em 1,83,
porque a gente teve o caso Americanas, foi um caso pontual e acabou impactando. Mas excluindo isso, que é esse número aqui, ó, esse PJX caso específico, a gente ainda teria tido uma alta do segmento PJ de 1,83 para 2,83. Então, ainda assim teria sido uma alta razoável nesse segmento. Um outro segmento também, o agro, eu acho que esse é um segmento que o mercado está um pouco receoso, vamos dizer assim, por uma questão de que é o ninho e queda de preço das commodities. O que o Banco do Brasil coloca, e ele é um banco que está muito ligado ao agro, eles estão muito por dentro disso, é que eles enxergam o chamado soft land, ou seja, um pouso mais suave, que a gente teve 2 anos muito fortes para o setor agro, em que os termos de troca estavam muito bons, a safra estava muito forte. Então, assim, foi vamos dizer, um período jardim para eles. O que eles falam é que eles não estão sentindo que vai vir um hard landing, ou seja, uma quebra generalizada do setor, como tem muita gente colocando, mas que sim, vai ter ali uma acomodação, tá? Então, tipo, a gente passou por um período ali que estava tipicamente bom e tem que voltar a ter uma normalização. Então, assim, esse acho que foi um pouco a mensagem que eles buscaram passar para esses 3 segmentos que eles estão expostos. E por fim, pessoal, eles também divulgaram data dos pagamentos dos dividendos. O que a gente tem especulado um pouco é que o governo ele precisa dos dividendos das estatais, não só do Banco do Brasil, mas a Petrobras. O governo está buscando receita de tudo quanto é jeito, e pode ser que uma das formas seja, de fato, ali usar até mesmo o Banco do Brasil e Petrobras para continuar pagando seus dividendos. O mercado tinha muita dúvida se essas estatais iam começar a segurar os dividendos para ficar reinvestindo, mas talvez esse não vai ser o caso. O Banco do Brasil, inclusive, anunciou o aumento do seu payout de 40% para 45% e também colocou que eles vão fazer pagamentos, 8 pagamentos ao longo do ano de 2024, já divulgaram, inclusive, até as datas. Então, para quem gosta de dividendo, é um banco aí que tem se posicionado como sendo um grande pagador. Tá? Olhando para o histórico, a gente está falando de um banco que está negociando próximo a uma vez valor patrimonial. Já não é aquela barganha que a gente viu no começo do ano, a gente chegou a ver o banco a meia vez valor patrimonial, um medo excessivo, mas também a gente não está falando de um banco caro. Como eu comentei, se a gente estiver falando de um banco que rodasse a 18%, 19% de ROI, ou seja, hoje ele está rodando ali na casa dos 21%, ele teria que cair o ROI para algo como 18%, 19%, eu acho que o justo ainda para ele seria algo como 1,1, 1,15 vezes o seu valor patrimonial. Tá? Tem que considerar que é um banco estatal, sempre vai negociar com certo desconto, mas acho que não é uma barganha, mas também está longe de ser um banco que está caro, mesmo depois de ter tido uma valorização muito forte ao longo desse último ano. Tá? Eu acho que a gente estava com um banco muito deprimido por conta de eleição, um medo muito grande do mercado, e além do que eles entregaram resultados excepcionais aí ao longo do último ano. Tá? Então, pessoal, isso aí foi um pouquinho sobre Banco do Brasil. De novo, pessoal, quem quiser participar, Semana Small Cap do dia 20 a 25 de fevereiro, link aqui na descrição, não percam. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê aí nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau.